Ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é real em nossas vidas. O Senhor fala conosco, o Senhor não deixa de falar, o Senhor está continuamente falando com as nossas vidas. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, enxergar, ouvir a tua doce voz neste lugar, Senhor. Ó Deus, contempla-nos neste lugar, ó Deus. Estende as tuas mãos, ó Pai, de misericórdia sobre nossas vidas. Nós dependemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas. Nós temos a segurança somente no Senhor. É somente no Senhor que nós estamos seguros. É somente no Senhor, ó Pai, que estamos confiados. Sustenta nossas vidas e que ao ouvirmos a tua voz, nós possamos obedecer nessa noite. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Deus esteja abençoando a sua vida. Pastor Jorge, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de número 9. Diz o texto sagrado: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos agora diante do Senhor, pedindo a tua direção, a tua capacitação, a tua graça, para ministrar a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando também todos nós, para que nós possamos, através do teu Santo Espírito, entender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre posicionamento espiritual e intimidade com Deus. É um momento oportuno, porque nós estamos chegando ao final do ano, e nós façamos assim uma reflexão em relação à nossa vida, às nossas ações, o que nós não fizemos por força de não estarmos devidamente posicionados diante do Senhor. A Igreja do Senhor, um dos maiores problemas, um dos maiores desafios que nós enfrentamos é a questão do posicionamento espiritual. E a gente não pode desconsiderar isso, e muitas vezes nós estamos fazendo parte daquele grupo de pessoas, discípulo do Senhor Jesus, que tem negligenciado no posicionamento espiritual. Eu quero começar dizendo para você aqui: enquanto você não se posicionar espiritualmente na sua vida, naquilo que você sabe que deve fazer, enquanto você não se posicionar, você vai continuar passando pelo processo. O
processo começa a terminar na nossa vida, em determinadas áreas, quando nós nos posicionamos. E o Senhor, Ele requer de nós, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo dele. Quanto título honroso que nós temos. E isso tudo com um objetivo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor e uma responsabilidade pessoal como igreja, como membros do corpo de Cristo, de nos posicionarmos. E talvez você, este ano, sabia que deveria tomar algumas decisões, algumas posturas espirituais na sua vida, e negligenciou, não avançou, e, por consequência, vai continuar passando por um processo, e talvez até um processo doloroso, um processo sofrido, porque você não se posicionou. Meu livro de leitura, nesse último tempo agora, está sendo o do profeta Daniel. E é uma inspiração ler esse livro. Poderia falar dos 3, mas Daniel, por ser o centro, inclusive pelo fato do livro carregar o seu nome, é uma figura de muito destaque, mas não pelo fato de ter escrito o livro, mas pelo fato do testemunho dele e do posicionamento firme dele diante das situações que ele foi envolvido ali na Babilônia. Você vive seu tempo aqui, não é? E muitas vezes conhecedor da palavra de Deus, com a responsabilidade de anunciar com o seu testemunho de vida, com suas ações, com o seu posicionamento, o que Deus tem feito, e anunciar para este mundo as grandezas do Senhor, que te chamou das trevas para viver um novo tempo. Eu lendo este livro de Daniel, depois de ele passar por todas as provações e visões que mexia muito com a estrutura dele, o desafio, quase morte de estar ali na cova dos leões para ser consumido. Mas aquele homem tinha uma postura, um posicionamento exemplar. Mas quando eu chego neste livro, no versículo de número 10, no capítulo de número 10, Daniel, ele se prostra, porque já está chegando o final dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, e parecia que nada ia acontecer. Para vocês terem uma ideia, tinham muitos israelitas que ficaram na Babilônia, não se posicionaram. Chegou o tempo de voltar para casa, eles continuaram lá, porque não se posicionaram. Mas Daniel, diante do chegar dos tempos, dos 70 anos, e ele percebendo que em sua imaginação nada iria acontecer, mas ele não abriu mão de manter-se firme diante do Senhor e foi
orar ao Senhor, e foi jejuar diante do Senhor, e foi clamar diante do Senhor. Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo 10, e depois que ele passa por todo este processo, no versículo 10, 9, melhor dizendo, ele fala: eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, quando ele ouviu palavras em resposta ao seu clamor. E o anjo tocou com uma das suas mãos sobre ele. E no versículo 11, diz assim: e me disse aquele anjo, Daniel, homem muito desejado. Isso estava refletindo a intimidade que Daniel demonstrava diante de Deus pela prática de posicionamento firme. Homem muito desejado. Você continua avançando no versículo 19 e diz: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. E em outra oportunidade também irá estar falando, homem muito desejado. Isso demonstra o quê? Intimidade com Deus. Não perder o referencial de compromisso de se posicionar diante do Senhor. E ali, naquele contexto de muita luta, muita dificuldade, pressão para negar a adoração ao Deus sempre eterno, mas ele jamais titubeou. Isso se chama o quê? Posicionamento espiritual. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida, a nossa caminhada espiritual, ela é uma batalha espiritual em todos os sentidos. Você, como crente, você pode dizer assim: a minha vida está toda boa, eu não tenho problema, não tenho dificuldade, mas eu quero dizer que por detrás disso há uma luta espiritual. Por detrás disso tem situações que você talvez esteja negligenciando em relação a tomadas de decisão e postura na sua vida. A gente muitas vezes confunde isso e esquece que todos os nossos passos neste mundo aqui, nós estamos em guerra espiritual. E muitas vezes o inimigo lhe apresenta um falso conforto, né? Uma falsa alegria, falsos prazeres, né? Auto-engano aqui na nossa mente, e por consequência a gente se deixa levar, e assim nós não nos posicionamos. E muitas vezes a gente não quer se posicionar nas coisas espirituais, porque a gente não quer perder, ou a gente não quer se confrontar e não quer se expor. Nós fomos chamados para perder tudo por amor a Cristo. Nós fomos chamados para nos expor em prol do Evangelho. E nós fomos chamados para lutar essas guerras espirituais.
Porque esse é o sentido da nossa vida. E muitas vezes a gente negligencia nisso, esquecendo que o crescimento do reino de Deus depende muito da nossa postura espiritual. A libertação de muitas dores que nós temos na nossa alma, no nosso coração, depende do nosso posicionamento espiritual. A nossa prosperidade diante do Senhor depende da nossa postura, do nosso posicionamento espiritual. Então, tudo que envolve a nossa vida como servos do Senhor requer de nós posicionamento. E isso é muito importante. Avalie a sua vida. Final de 2024. Você tomou as decisões que precisavam ser tomadas? Ou permanece na negligência? Alguém já disse que quando o soldado está fora da posição, ele fica à mercê do inimigo. E isso é real. Nós precisamos entender que viver a palavra de Deus, se comprometer com Deus da palavra e renunciar às nossas vontades e enfrentar os desafios que são propostos na nossa caminhada espiritual, é questão de posicionamento. Todas as vezes que nós não assim nos comportamos, preste bem atenção, nós nos tornamos vítimas da nossa negação. Nós nos colocamos vítimas da autopiedade. Mas se formos analisar as situações, no puxar do novelo e chegarmos ao centro, vamos ver que nós temos culpa. E o pior de tudo, a falta de posicionamento nos leva a enfrentar no futuro o peso da derrota. Por isso, meus irmãos, não tem como a gente ficar neutro. Ficar neutro é coisa do diabo. Ficar neutro é coisa do diabo para destruir as nossas vidas. Nós fomos chamados para termos uma postura de discípulos do Senhor. No mundo rodeado de coisas erradas, muitas vezes nós não tomamos a postura que nós devíamos tomar. Quantas vezes nós temos aberto ou deixamos aberta a porta da nossa casa e permitimos entrar aquilo que não deveria entrar na nossa casa, no nosso relacionamento, porque nós não tivemos a postura, um posicionamento espiritual correto. Chega-se lá na frente, pagamos um preço. Quantas vezes a gente deixa de se posicionar em relação àquele pecado de estimação que a gente carrega. Eu não vou constranger aqui ninguém perguntando se você tem um pecado de estimação. Mas se você der risada é porque você tem um. Você tem um pecadinho de estimação.
E a gente não pode conviver com isso. Porque tudo que nos assedia, nos atrapalha e nos contamina, se a gente não tem uma postura, um posicionamento firme, a Bíblia é bem clara, lá em Tiago 4,7. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está o quê? Pecando. E pecando por dois motivos. Um, porque está alimentando o que é errado, e dois, por omissão. Porque se a gente sabe o que deve fazer e não fazemos, a gente está pecando. E muitas vezes, quando nós não nos posicionamos, nós não temos o direito de ficar reclamando. Porque nós não podemos reclamar daquilo que nós toleramos na nossa vida. Nós não podemos. Se eu estou deixando que essas coisas aconteçam, se eu não tomo uma postura para acabar com essa ação perniciosa, com esse ambiente pernicioso na minha vida, eu não posso reclamar do que eu tolero. E o que é que eu tolero? De forma básica, flertar com a mentira, não ter a verdade como prioridade na sua vida, flertar com a infidelidade. Eu não falo aqui só no campo do adultério relacional, mas a infidelidade com Deus. E o ano que vem, como o nosso tema vai continuar sendo Eclésia 2, nós vamos iniciar o ano falando uma série sobre fidelidade no relacionamento com Deus. Pode anotar aí que vai ser bênção. Porque a gente precisa construir fidelidade a cada dia com o Senhor, mas a gente flerta e até muitas vezes vive a infidelidade de forma velada. Flertamos com a vaidade, flertamos com os prazeres da carne, flertamos com a falta de disciplina e, por consequência, prejudicamos o servir no reino de Deus. Existe tanta coisa que nós flertamos, que talvez você esteja flertando até hoje, né, dando espaço na sua vida, e isso te prejudica. Tudo por falta de uma coisa só: posicionamento. Eu não quero mais. Isso não vai fazer parte mais da minha história de vida. Né? Isso, a partir de hoje, vai fazer parte do meu passado. Precisamos ter postura de se posicionar com firmeza. Leia Daniel e aprenda com ele o que é ter firmeza de propósito. Irmãos, qual é a consequência disso tudo? Nós ouvimos aqui domingo de manhã sobre presença de Deus. Nós tivemos um momento especial, tremendo aqui domingo à noite. O Espírito Santo falou que, em suma, fala da necessidade de você viver essa presença, essa intimidade com Deus. Mas por que eu não desenvolvo essa intimidade com Deus como eu deveria desenvolver? Por quê? Por causa da falta de posicionamento. Se posicione na sua vida espiritual, organize a sua vida,
aquilo que é errado, um dia você vai pagar o preço muito caro. Se Daniel não andasse em posicionamento com Deus, em intimidade com Deus, certamente ele seria consumido pelos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego seriam consumidos na fornalha ardente. Isso é um paralelo que se mostra a falta de posicionamento, quebra a possibilidade de intimidade com Deus, porque nós não temos nada para sermos íntimos do Senhor. A intimidade vem do Senhor para nós, mas só vem a partir do momento que nós nos comprometemos com o Senhor. Nós, em obediência, vivemos a Tua palavra. Daí, o Senhor se dar a conhecer. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor se dar a revelar por causa do nosso compromisso de intimidade e posicionamento. Essa falta de intimidade com Deus, ela é relatada naquela porção da palavra de Deus bastante conhecida. Vou lê-la para deixar registrado, que está lá em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é posicionamento, isso é postura, isso é determinação. É não ficar colocando a graça de Deus como uma coisa barata. E ele continua dizendo: este é o culto racional de vocês. Vida espiritual é racionalidade. É você pensar em espírito, responder em espírito, estar firmado na sua conduta sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo só se posiciona com o que não presta, com aquilo que não é de Deus. E como é que eu vou me amoldar a um padrão que não é de Deus? Flertando com o que não é de Deus. Mas posicione-se, transforme sua vida pela renovação da sua mente. Racionalidade. Evangelho é racional. Eu gosto do emocional. Eu gosto do sobrenatural. Isso tudo é muito bom. Mas o Evangelho é também racional. E racional principalmente quando nós sabemos que temos responsabilidades com nossa vida como discípulos e temos responsabilidade com o reino como membro do corpo de Cristo. Para que sejais capazes de experimentar e comprovar a intimidade que a gente só entende a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós desfrutamos de intimidade com Ele. Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Quem vive fora dos padrões de Deus não está se posicionando como deveria se posicionar. Para que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Posicionamento, firmeza de propósito, porque os dias são maus.
é bom a gente parar e pensar como é que nós estamos vivendo. Como estamos levando a nossa vida. Porque esse texto, ele se inicia com uma advertência. Tenham cuidado. Se posicione. Pague um preço. Renuncie. Faça o que é certo. Não dê lugar ao diabo. E eu não estou falando aqui, a palavra não está falando aqui de religiosidade, de rituais. Ela está falando aqui de postura simples de crente. Façam o que é certo. É como o texto está dizendo assim, ó, diga sim a Deus com a sua vida. Diga sim ao Senhor com a sua vida. Em sabedoria. Mas faça o que é certo. Muitas vezes as nossas ações prejudicam todo o contexto da nossa casa, da história da nossa família. Prejudica negócios, prejudica a vida de outras pessoas, traz destruição por falta de postura. Ah, pastor, mas eu não consigo. Se você tem o Espírito Santo, você consegue se alinhar. Porque o Espírito Santo é quem nos guia. E a gente tem que buscar a cada dia o guiar, o ser direcionado pelo Espírito Santo do Senhor através da palavra dele. Amém? Por isso, eu quero conduzir essa mensagem para o final. Não estou finalizando. Conduzir para o final. Amém? Qual é o poder do posicionamento espiritual? Quando nós nos posicionamos, irmãos, a gente começa a desenvolver o poder espiritual dentro de nós. Começa a desenvolver realmente fruto do Espírito Santo. Porque é aí que a gente avança. A gente passa a influenciar positivamente a nossa jornada de fé. Quando você se posiciona, irmã Lívia, com firmeza, você está dando uma demonstração de fé. Está alimentando a fé que o Senhor te deu. A gente passa a viver esse relacionamento real, íntimo que o Senhor quer ter conosco. Mas para isso a gente precisa viver alguns posicionamentos. Primeiro, não esqueça, invista no seu posicionamento diante de Deus. Não trate Deus como qualquer coisa. Não trate Deus como um Deus distante. Não trate Deus como aquele que você não tem responsabilidade. Não trate Deus como um homem barbudo que está sentado numa cadeira do céu, cobrando de você as coisas. Não, mas trate Deus como seu Criador. Trate Deus como aquele que te deu a vida. Trate Deus como aquele que te deu uma nova vida. E que abriu as portas do céu, te deu todos esses títulos lá lançados em Pedro, que isso para mim é uma profundidade tão grande para nós que somos pecadores, arrependidos, mas somos pecadores. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, que pode entrar na presença do Pai, a qualquer momento, a qualquer hora. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha o que nós somos para o Senhor. E a gente, por isso, irmãos, não pode deixar de investir nesse relacionamento com o Pai. Não podemos. Precisamos tratar o nosso relacionamento com o Senhor com posicionamento e profundidade de determinação para caminhar fazendo
o que é certo. O nosso relacionamento com o Senhor, ele, quando é vivido dentro desse padrão bíblico da palavra e guiado pelo Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que haverá comunhão, haverá intimidade, haverá desenvolvimento da nossa obediência, da nossa fé e da nossa entrega. Nós precisamos a cada dia, dentro da questão do posicionamento, jamais perder as oportunidades que o Senhor nos concede para termos a nossa vida transformada. Quantas oportunidades você perdeu esse ano, que o Senhor falou ao teu coração, lhe ministrou, faça isso, invista nisso, essa porta está se abrindo para você. E a gente recebeu aquilo no momento de bênção, de entendimento, mas quando trouxe para a nossa responsabilidade, a gente deixou ir pelo ralo uma oportunidade de termos a nossa vida transformada, por falta de posicionamento. Nós fomos a São Paulo agora, foi um custo para muita gente. Ouvimos palavras maravilhosas, o Senhor trabalhou profundamente. Mas se a gente não se posicionar diante daquilo que o Senhor falou, não vai frutificar em nada da vida daqueles que ali foram. Por quê? Porque a gente não pode perder a oportunidade. E eu quero dizer para você que a oportunidade passa e geralmente ela não volta. É uma das características da questão das oportunidades espirituais. A gente precisa se posicionar com solidez diante das lutas, das tentações e dos desafios. Irmã Alessandra deu testemunho dela no final do culto à noite. Foi público, me permita falar. E ali houve uma exposição das falhas, das fraquezas, da desmotivação, de tudo que pagou um preço, porque estava olhando um problema da ótica da sua dor e do seu sofrimento pessoal, do processo. Mas o Senhor falou, não, isso não é com você, isso é comigo. Porque através de minhas ações eu estou trabalhando na sua vida. E quando a pessoa entende isso, a pessoa não deixa de continuar se comprometendo e fazer aquilo que diz lá em Pedro, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A maravilhosa luz de Deus na nossa vida não nos isenta dos problemas, das lutas, das dificuldades, das decepções, das tristezas. Não nos isenta. Mas muitas vezes a gente se deixa levar por isso, se abate, vai ao poço, fundo no poço, e acaba não cumprindo o propósito daquilo que o Senhor nos chamou. E aí a gente precisa estar vigilantes, permanecendo firme na fé e portando-se corajosamente e fortalecidos no Senhor. Diante disso, irmãos, quero concluir essa mensagem dizendo que você olhe bem para a sua vida. A gente precisa progredir.
a gente precisa avançar. Quanto mais você avança na sua vida espiritual, mais o reino de Deus avança. Mais pessoas são abençoadas. Mais regozijo você vai ter espiritual na sua vida. Mais maturidade você vai trazer para a sua vida. Mais condição de você viver aquilo que o Senhor falou para Abraão. Sê tu uma bênção, e através da sua vida eu abençoarei quem você abençoar. Só que isso traz um princípio para as nossas vidas. É não abrir mão das verdades divinas. Acabar com o tempo da falsa adoração, do louvor mascarado. Tozer, A.W. Tozer, é um dos teólogos do século passado e do início desse século. E ele era muito objetivo, muito desafiador com essa questão da verdade, né? A vida cristã, vivendo num modelo de verdade. E ele dizia, onde há mais mentira do crente, é no momento do louvor, da adoração a Deus na igreja. A gente canta tanta coisa para Deus, e que não passa de coisa de lábios. E a gente acaba vivendo aquilo de lábios, mas na prática nós não estamos vivendo. E isso, meus irmãos, a gente precisa se consertar. A gente precisa ter postura digna do Evangelho do Senhor, dentro do nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa igreja, dentro da nossa casa, em todos os relacionamentos. A gente precisa agir e se comportar como homens e mulheres de Deus, porque quando a gente busca se posicionar na verdade, ela nos capacita a resistir às mentiras do diabo, a viver em liberdade, integridade e autenticidade diante de Deus e dos outros. Nós temos vários exemplos, e a Bíblia Sagrada nos mostra, de pessoas que viveram essa integridade, né? Os discípulos de Jesus, mesmo reconhecendo as suas fraquezas, eles disseram, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Verdade. E eles perceberam isso. Então, irmãos, quero agora concluir. Enquanto você não se posicionar como verdadeiros crentes do Senhor, principalmente agora, está chegando o verão, muitos vão ficar sem estar num convívio de tempo, de ouvir a palavra com frequência, e começa a deixar aflorar as suas fraquezas e deixar-se levar pelas tentações do mundo, pelas bandejas do mundo, e depois retorna, mas não retorna liberto. Você vai continuar padecendo dentro do processo, enquanto você não se posicionar. O Senhor quer que você seja um crente que se posiciona, onde você estiver sozinho, onde ninguém esteja olhando para você, onde você se sente livre para fazer qualquer coisa de errado, mas você não faz porque você tem consciência de posicionamento diante de Deus. Por fim, quando nós nos posicionamos espiritualmente, nós demonstramos aquilo que a gente busca tanto e canta tanto, que basta uma coisa pequena, mas grandiosa, que é se posicionar diante de Deus. Volto a dizer o que o anjo disse
para Daniel. Daniel, você é um homem muito desejado. Nós podemos, assim, ser vistos pelo Senhor como pessoas que se posicionam e sermos chamados de pessoas muito desejadas por Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom. Você pode dar um glória a Deus pela palavra que você ouviu nessa noite? Glorifica ao Senhor. Enquanto nós tivermos vida, nós vamos ter a palavra de Deus para nos direcionar. Mas que a gente precisa ter consciência que não adianta ouvir a palavra de Deus sem haver posicionamento com o Senhor através das nossas ações e atitudes espirituais. Põe a mão no teu coração, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de sermos ministrados por tua palavra, desta feita, em relação à nossa postura, ao nosso posicionamento, que em andando no certo, fazendo o que é certo, gerará em nós intimidade com o Senhor. E isso agrada o teu coração. Que nós possamos entender que realmente nós somos chamados, somos geração eleita, nação escolhida, povo santo, sacerdócio real do Senhor, para sermos sal e luz neste mundo. Nos dá sabedoria, ó Deus, de vivermos esta palavra e que nós possamos a cada dia, Deus, testemunharmos o grande Deus, maravilhosa luz que nos encontrou e que vivemos. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Continua cobrindo a vida de cada um nesta semana em continuidade, ó Deus, se livrando de todo mal, dando sabedoria, entendimento, graça, e que eles não olhem apenas para as dificuldades, porventura existentes, mas olhe sempre para o grande Deus que os ama como os é. Obrigado, Deus, por este tempo. Louvado seja o teu nome por tudo. Leva para os nossos lares em paz. E assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço em seu irmão. O irmão Márcia está com a palavra. Deus abençoe. Quer falar?